Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, nós chegamos ao 31º domingo do tempo comum, abrindo essa 31ª semana do tempo comum. Como no Brasil, nós celebramos a solenidade de Todos os Santos, quando o dia 1º de novembro não cai no domingo seguinte. Hoje, que seria o 31º domingo, celebramos a solenidade de Todos os Santos, mas a semana ela é marcada pela celebração do domingo, né? No calendário oficial, Todos os Santos celebramos no dia 1º de novembro. Hoje seria então o 31º domingo, e como a gente faz aqui dessas reflexões uma escola de fé, para a gente não perder nada, então já mandei o áudio, né, que a gente gravou no ano passado, da solenidade de Todos os Santos. As leituras são sempre as mesmas, e vou fazer agora esse áudio com as leituras, a palavra de Deus, do 31º domingo comum, para a gente seguir a semana, sobretudo à luz dessa palavra do 31º domingo do tempo comum. Cantemos. Pra que tanta pressa de chegar a nenhum lugar se não se tem convicção pra acreditar que quem espera vê além? Pra que tanto medo de perder? A gente só perde o que não tem. O que é eterno vem de Deus, e o que vem de Deus ninguém detém. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Pra que tanto medo de sofrer? A semente morre pra nascer. Só Deus mensura a sua dor e multiplica em amor. Pra que a vergonha de chorar? É só o princípio do crescer. Quem ama essa marca de criança simplesmente aprende a viver. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode tirar. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode tirar. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz.
olhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração, derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Queridos irmãos e irmãs, com alegria nós seguimos aí a nossa caminhada com a igreja, hoje o 31º domingo do tempo comum, portanto, bem próximos, cada vez mais próximos do final do tempo comum e do ano litúrgico. O ano litúrgico, que mais do que um tempo cronológico, é um tempo de salvação, né? Não é o cronos que conta, o relógio com seus segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, mas é o tempo de Deus, o kairós de Deus, que se revela a nós na pessoa de Jesus. Por isso o ano litúrgico é uma pessoa que nós acompanhamos ao longo dos dias, das semanas. Nesse tempo comum, acompanhamos essa pessoa, Jesus, que desde o batismo nos foi apresentado como filho amado do Pai, no qual o Pai encontraria no desenvolvimento da sua vida, a partir de então, sua alegria e seu prazer. E ali no batismo de Jesus, meado de janeiro, nós iniciávamos esse tempo, que agora estamos na reta final, tendo a palavra do próprio Pai do céu nos apresentando o seu Filho amado Jesus e dizendo que se nós quisermos levar uma vida que cause no coração do Pai do céu alegria, satisfação, prazer, acompanhar esse Jesus observando o que ele faz, ouvindo o que ele diz, imitando a sua vida, foi condição colocada lá atrás. Assim, a cada dia, a cada semana desse tempo que agora estamos terminando, nós fomos ouvindo, vendo esse Jesus fazer e dizer, e fomos confrontando a nossa vida, estamos confrontando a nossa vida com essa palavra encarnada, que é ele mesmo. E percebendo ao longo do tempo como que muitas vezes a nossa religiosidade, a nossa prática religiosa, a nossa vida de fé, ela é mascarada. Ela se esconde atrás ali de uma cortina de fumaça, aonde uma aparência, às vezes até adequada, bonita, boa, se revela, mas que muitas vezes está fora da sintonia, está numa incoerência total com a essência que ainda nós trazemos no nosso coração. E essa palavra foi revelando isso. E ela foi, na medida em que a gente foi ouvindo, acolhendo no coração, meditando, compreendendo, ela foi incomodando a gente, está incomodando. E tem que incomodar mesmo. Porque quando incomoda, o incômodo revela a doença que está aí escondida, a doença que o pecado produziu. Esse incômodo revela esse pus que ainda está aí precisando ser exprimido, esse machucado, né? Essa ferida que parece curada, mas está ainda, né? Corroendo aí. E se apertar bastante, ela vai revelar que ainda tem muita sujeira, muita podridão, muito pus, né? Que precisa ser exprimido para deixar o ambiente limpo, né? Saneado, digamos assim. E não é uma tarefa fácil isso, porque a gente, ao longo da vida, a gente foi se acomodando a uma estrutura de mundo que, sendo contrária a Deus, faz com que nós, que queremos também servir a Deus, criemos essas máscaras, essas cascas, alimentemos essas aparências que não fazem sentido. E a gente, ao longo do caminho, foi percebendo que não dá para estar lá e cá. Nós estamos, mas nós não somos do mundo, nós somos cidadãos do céu, concidadãos dos santos. Por isso a vida do crente é um esforço, a cada dia, para buscar as coisas do alto, onde está Cristo ressuscitado, com a nossa vida escondida nele, como nos lembra São Paulo aos Gálatas, né? Não, aos Colossenses. São Paulo aos Colossenses, capítulo 3,15, né? Como ouvíamos ainda essa semana, no Evangelho de São Lucas, é verdade que são poucos os que se salvam, poucos ou muitos não interessa. O que interessa é você saber que a porta é estreita, por isso você tem que se esforçar para passar por ela. Porque muitos vão tentar passar e não vão conseguir.
adequados aos caminhos largos do mundo, foram se enlarguecendo, crescendo, se assoberbando. E aí na passagem estreita não funcionou, né? Ouvimos isso quarta-feira, se não me engano, né? Quarta-feira passada. Então, a palavra foi sendo aquilo que ela diz, essa luz a iluminar nossos passos, nossos caminhos. Essa palavra foi sendo essa espada de dois gumes, entrando com força na nossa vida, separando aquilo que é daquilo que não é. E agora estamos aí na reta final. E essa reta final, ela vem com tudo. Meio que trazendo à baila, colocando às claras aquilo que ainda em nós precisa ser modificado e que a gente às vezes nem percebe, né? Tá lá nos recantos mais recantados da nossa vida, em lugares que às vezes a gente nem sabia que existiam, mas estão lá. E naquele silêncio, sem ser incomodada, essa doença do pecado vai corroendo a nossa vida de fé. E a gente precisa parar isso, frear isso, né? Eu dizia alguns dias atrás, a conversão é muito difícil porque nós estamos numa velocidade na roda do mundo, girando velozmente, sem tempo para enxergar as coisas direito, né? Porque na velocidade você não vê direito, a coisa vai passando nos seus olhos assim rapidamente. Sem, tem possibilidade de pensar, porque a loucura, né, do mundo é uma coisa tão terrível que não deixa a gente pensar, enxergar, enfim, automaticamente não decide nada, não consegue definir. Então, primeiro passo da conversão tem que parar essa roda. É difícil, a velocidade está grande. Para parar algo que está numa velocidade alta, é difícil, mas tem que parar. E depois tem que, no esforço, fazer essa roda girar ao contrário. Ao contrário do giro do mundo. E vai exigir esforço, né? Porque a força do mundo para girar a vida no sentido contrário de Deus é muito grande. É por isso que o crente precisa estar imbuído de Deus a cada dia, mergulhado em Deus, porque é a força de Deus que faz ele parar essa rotação do mundo e fazer essa roda voltar, girar no contrário do mundo, né? No contrafluxo. Não é fácil, mas é possível, é o que a gente está buscando. Cada dia um pouco, cada um no seu ritmo, cada um aí buscando oferecer aquilo que está recebendo. Deus não pede de nós nada que a gente não tenha para dar. A gente tem que ir se entregando a Ele, recebendo dele, restaurando a força, renovando a vida, e automaticamente as coisas começam a fazer sentido. E quando as coisas começam a fazer sentido para nós, a gente se convence delas, né? Eu, particularmente, venho vivendo esse processo. As coisas começaram a fazer muito sentido para mim. E é por isso que eu não me canso, não, né? De falar, de dizer, porque não é o que eu falo hoje, o que eu faço não é produto somente do estudo que eu faço e nem das obrigações que, como padre, a igreja me impõe. Não, não é nada disso, né? Eu estou cada vez mais convencido de que é assim. E aí esse convencimento deixa a vida mais tranquila, mais leve. Eu não faço por obrigação. Nada na minha vida é obrigação hoje. Eu não faço nada por obrigação. Eu estou nesse patamar de privilegiados. Tudo na minha vida faz sentido e por isso eu faço por gosto. E aí quando você começa a entender isso, aí, meu filho, ninguém segura. É cada dia passos mais largos, mais velozes, maiores, mais passos na busca de fazer aquilo que esse Deus espera. Um aborrecimento ali, uma contrariedade acolá, um desânimo ali de alguém, uma fala meio mal falada, mal colocada, mas a gente vai seguindo, porque essas coisas não fazem mais sentido, né? Vão perdendo sentido. Então, o que interessa é você ter descoberto essa mina, né? Sabe as parábolas do capítulo 13 de São Mateus, que a gente meditou esse ano, lá na segunda quinzena de julho até a primeira quinzena de agosto? O reino é como um tesouro escondido no campo, né? São Lucas repetiu essa parábola há poucos dias também, na versão de Lucas, né? São Mateus fala quando alguém encontra, aliás, Lucas minto. Lucas esses dias foi a parábola do grão de mostarda e do fermento na massa, né? Mas São Mateus tem lá no capítulo 13 a parábola do tesouro escondido. Com que eu vou comparar o reino de Deus? É como um tesouro escondido no campo, que a gente passa e de repente descobre. Se descobre, a gente vai, vende tudo que tem com alegria, vem e compra aquele campo. Ninguém entende muito bem, mas não tem nem que entender. Quem entende é quem encontrou o tesouro.
Quem não encontrou não entende muito bem. Ou como aquele comprador de pérolas, que busca uma pérola preciosa. Enquanto ele não tem a pérola preciosa, a mais preciosa, a melhor, a mais valiosa, ele vai comprando pérolas. Mas um dia ele encontra a pérola preciosa. E aí ele abre mão de tudo. Eu acho que eu estou vivendo esse processo, né? A gente vai abrindo mão de tudo, porque a gente percebeu, né? Está percebendo que é isso que conta. E acho que isso é que funciona, pelo menos para mim está funcionando. E o que eu faço aqui é partilhar isso, à luz da palavra, é sempre partilhar esse entusiasmo que eu venho percebendo e tendo na minha vida com vocês que ouvem, né? Tentando colocar para vocês uma possibilidade de caminho que faça com que cada um também encontre esse tesouro, essa pérola, e sinta aquilo que eu sinto. Esse é o meu desafio, né? Eu não sou a pérola e não sou o tesouro, mas eu estou encontrando essa pérola, esse tesouro, e estou partilhando com vocês isso. Cada um agora tem que fazer seu esforço, trilhar o caminho que lhe é apontado pela palavra, para também encontrar. E quando você encontrar, pode ter certeza. Esse entusiasmo que eu falo aqui, você vai ter com você, vai estar com você para onde, né? Onde você for, com quem você se encontrar, porque é isso que acontece. Você vai ficar mais leve, mais tranquilo, mais feliz. Aí você entende todas as contradições que antes você não entendia muito bem, né? E o mundo vai achar uma grande loucura. Mas é assim que é, né? E só quem vai experimentando vai entendendo esse negócio. E a 31ª semana, o 31º domingo, ele é muito importante, não poderia deixar de falar sobre ele, porque ele vai nessa linha, né? Hoje temos uma palavra de Deus que vem ao nosso encontro, sobretudo nós, lideranças das comunidades, agente pastoral, que estamos à frente, né? Porque é uma palavra que alerta a gente fazendo a gente entender que tudo isso foi concedido a nós, né? Para que nós pudéssemos usar os postos que nós ocupamos, os lugares que ocupamos, as funções que exercemos, não no nosso próprio benefício, mas para fazer acontecer a vontade daquele que nos concedeu. Estar ali e fazer aquilo que ali, naquele lugar que cada um de nós ocupa, cada um de nós tem de fazer. Só que a gente perde um pouco isso, né? Como a gente está nesse mundo que é contrário a Deus, se estrutura sobre outras palavras que não a palavra de Deus, tem outros critérios, aponta para outras direções. Como a gente está nesse mundo, a gente vai se adequando a ele. E a gente tem um sério risco de, se a gente não tomar cuidado, trazer a estrutura do mundo para dentro da igreja, para dentro da comunidade. Isso dá problema. O caminho é o contrário. A gente tem que, na igreja, na comunidade, fazer de tal forma uma experiência com Deus que a gente leve Deus para o mundo e contagie o mundo com a verdade de Deus. Não contaminado pelo mundo, trazer a contaminação do mundo para contaminar a comunidade, a pastoral, aquilo que a gente faz ali na comunidade. Aí não dá. Então a liturgia hoje é toda construída com a palavra de Deus alertando a gente, né? Cuidado. A você foi concedido uma graça, um dom. E a sua vida deve corresponder a essa graça, a esse dom. No esforço, como falávamos há pouco, para que a vontade de Deus se realize através de você, né? Nós somos escolhidos. Falávamos há pouco isso, né? Lá no 29º domingo, naquela parábola do banquete, do casamento, do filho do rei, né? Estar no banquete é um privilégio. E uma vez que nós estamos no banquete, esse privilégio precisa ser correspondido por um compromisso. O traje adequado, né? Amigo, como você entrou aqui sem o traje? Não pode ficar aqui sem o traje. Ou seja, você entrou no banquete. Você é um privilegiado. O Senhor te convidou, o Senhor te chamou. Você disse sim. Agora, se esforce para ser escolhido, né? Se comprometa com esse rei. Se comprometa a fazer aquilo que ele pede, a adequar a sua vida à vida que ele está mandando para você, mostrando para você, do jeito que ele está mostrando, não do jeito que você quer, do jeito que você pensa, né? Não pense em nada, não. Mergulhe em Deus. Deixa Deus ir se revelando. Mergulhe na sua palavra. Vá, como ele pediu para Daniel, Ezequiel e João, coma o livro. Mastigue o livro, engula o livro. E deixa essa palavra aí, né, produzindo a parábola do semeador, capítulo 13, né? Deixa a palavra entrando nesse terreno aí. Mais cedo ou mais tarde as coisas vão começar a fazer sentido. Quando as coisas começarem a fazer sentido aí, meu filho, dificilmente você fica voltando atrás.
pegando na arada e olhando para trás. Mas se não, se você estiver totalmente contaminado pelo jeito de ser do mundo, Deus será mais um instrumento nas suas mãos para alcançar aquilo que o mundo te oferece. Poder, prestígio, para fazer exatamente o contrário, para oprimir, para excluir, para escorraçar, para fazer os outros te servirem, tudo o contrário. Então, a primeira leitura hoje já começa, profeta Malaquias, capítulo 1, 14b, até o capítulo 2, 2b, depois de 8 a 10. Um texto saltado, profeta Malaquias. Esse profeta, né? Malaquias não é um nome próprio, mas é um nome que significa mensageiro de Javé. É um profeta anônimo que viveu ali mais ou menos na segunda metade do século V a.C., período em que o povo já havia voltado do exílio da Babilônia. Ele sucede, Malaquias está ali um pouco depois de Ageu, de Zacarias, que nós estudamos semanas atrás, né? Quando esse povo, voltando do exílio na Babilônia, pelo patrocínio de Ciro, rei da Pérsia, reconstruiu ali a vida, depois de ter vivido 50 anos no exílio, meditado sobre as causas, né, e descoberto que o que levou para o exílio foi a infidelidade a Javé, o pecado cometido, né, não dar ouvidos à palavra de Javé que os profetas anunciaram. Eles acabaram lá no exílio da Babilônia. Mas agora, voltando do exílio, eles querem não cair no mesmo erro. E eles querem reconstruir a vida e reconstruir a sua identidade de povo de Deus. E optam por reconstruir a vida a partir da reconstrução do templo, da restauração do culto, né? Da classe sacerdotal, da lei colocada de maneira rigorosa e rígida. E eles vão fazendo isso. Só que sem se darem conta, na medida em que o tempo foi passando, eles foram vivendo tudo isso só de casca, só de aparência, né? O profeta Zacarias mesmo vai falar: que esculhambação é essa? Vocês estão aí vivendo nas casas de lambris e ainda o templo em ruínas. Subamos a montanha, vamos pegar madeira para fazer o templo acontecer. O profeta Ageu também são profetas da reconstrução. De modo que, passado quase 100 anos do retorno, né, do exílio, esse povo ainda continua meio que, para dizer aqui como eu sempre falo, para dizer o mínimo, estranho. 480, 470 a.C., o povo voltou do exílio em 538, 537. Passaram aí 100 e poucos anos, né? E a vida se consolidou novamente sobre os mesmos patamares do pré-exílio. Temos agora um templo poderoso, totalmente reconstruído, temos um culto bem organizado e uma classe de homens que se colocaram como porta-vozes de Javé, mas que estão fazendo exatamente o contrário que Javé queria. Esse é o perigo do poder, né? Tem um ditado popular que diz: se nós queremos conhecer alguém, ofereçamos o poder para ela. E observemos, geralmente o poder tem um poder de corrosão e de corrupção que é uma coisa impressionante. As pessoas simples, humildes, se tornam arrogantes, prepotentes, à medida em que vão tendo poder. Aquela criatura que sentava lá no último banco, né? Que quase nem levantava a cabeça, falar jamais. Na medida em que vai sendo percebida, vai sendo colocada aqui e ali, vai alçando postos, lugares, daqui a pouco, meu filho, tá com o chicote na mão, botando para quebrar na comunidade, aí dá ruim, né? Mas isso, infelizmente, é uma realidade que nos ronda todos e que nós precisamos ter muito cuidado, porque para a gente passar de um lado para o outro, né, é um palito, né? A linha que divide o lado de Deus do lado do mundo é muito tênue. A gente passa de um lado para o outro sem nem perceber, né? Aqui onde eu moro, eu estou na divisa da cidade de São Paulo com a cidade de Taboão. É tudo tão misturado, só quem conhece sabe. Você passa, você está numa rua, daqui a pouco você sai de São Paulo, está em Taboão. Daqui a pouco você sai de Taboão, está em São Paulo de novo. É meio assim Deus e o mundo, né? Se você não conhecer direitinho, você pode andar por um lado achando que está no outro. E aí dá ruim, né?
Então, Malaquias é um porta-voz de Deus, é um mensageiro de Javé que vai denunciar na sua época ali, primeira metade do século V, anos 480, 470 a.C., 460, todos esses desmandos que novamente as autoridades estão produzindo. É um texto que se refere diretamente aos sacerdotes. É Javé mandando a mensagem dele aos sacerdotes, sobretudo. Os sacerdotes que deveriam ser os mediadores entre o povo e Deus se tornaram um obstáculo. Que percebendo o poder que tinham e a capacidade de exercer esse poder sobre as pessoas, no lugar de usar esse poder em benefício de Deus, para trazer o povo para Deus, em benefício do povo, fazer esse encontro, promover esse encontro entre Deus e o povo, passou a usar o poder em benefício próprio. Só que isso não fica sem resposta, né, gente? As pessoas percebem, os porta-vozes de Deus percebem e denunciam. Então a palavra do profeta Malaquias hoje é uma denúncia, que apesar de ter sido feita lá nos anos 480, permanece muito atual. Porque ainda hoje no nosso coração, se a gente não tomar muito cuidado, esse desejo, esse sentimento brota, esses desejos e sentimentos brotam. Como ervas daninhas, que não precisam nem ser semeadas, às vezes, nem cuidadas, elas nascem, elas brotam. É por isso que a gente tem que cuidar todo dia, para arrancar pela raiz enquanto o mal está pequeno. Né? Tem outro ditado que diz que o pepino se torce de novo. Se deixar ficar velho, só quebrando, porque aí fica duro demais, para consertar é difícil. Aí só metendo a marreta, quebrando tudo. Então, todo dia atento. Começou uma raizinha de mal brotar ali, arranca logo, que é mais fácil arrancar a plantinha novinha, pequenininha, do que quando já está um jatobá de 16 metros de diâmetro, né, gente? De tronco. Aí não dá, é difícil. Então, o texto de Malaquias hoje é um texto difícil, duro, mas que é importante, porque é um alerta para mim e para cada um de nós. Que em maior ou menor proporção exercemos poder sobre pessoas, né? Eu exerço influência sobre uma gama considerável de irmãos e irmãs. E cada um de nós exerce. Nas amizades que temos, nas famílias que temos, todos nós temos. Não vem, ninguém está excluído disso, não. Até a criança se encaixa aqui, porque às vezes tem uma criança que já tem um espírito de liderança, já conduz as outras, e é assim mesmo. Né? Já orienta, já fala, as outras obedecem, né? É meio que natural. Então, todos nós, em maior ou menor proporção, temos poder sobre outras pessoas. A pergunta hoje é: como que nós exercemos esse poder? Em nome do jeito de Deus ou em nome ou do jeito do mundo? Se for em nome de Deus, exercemos o poder para servir. Se for em nome do mundo, usamos o poder para sermos servidos. São completamente contrárias as ideias e geram comportamentos e levam a lugares contrários. Então diz o profeta Malaquias hoje: eu sou um grande rei, diz o Senhor do universo. Malaquias falando em nome de Deus, o mensageiro de Deus. E o meu nome é temível entre as nações. Agora este aviso é para vós, sacerdotes. Olha aí. Vocês que exercem esse ministério no templo. E é respeitado por todos porque fala e faz em nome de Deus. Vocês falam e fazem em nome de Deus, vocês sacerdotes. Agora eu estou aqui para denunciar, para desmascarar. Olha o que os sacerdotes fazem, né? Se não me ouvirdes, Javé diz, se não vos empenhardes em dar glória ao meu nome, diz o Senhor do universo, mandarei sobre vós a maldição. Olha aí. Se não me ouvirdes e se não usarem a função que exerce para dar glória ao meu nome, não é você não. São Paulo vai dizer mais tarde: quem se gloria, glorie-se no Senhor. O que você tem de você para se gloriar? Se enxerga. Você é só pecado, maldade, destruição. Você por você. Se alguma coisa boa nasce em você, sou eu agindo na sua vida. Agora você vai pegar a coisa boa que eu estou fazendo brotar em você para se dar bem? Larga de ser sem vergonha, cara de pau. É disso que se trata. Às vezes nós estamos por aí, exibindo, se exibindo com aquilo que não nos pertence. É feio, é deselegante, é deseducado. Antes de ser anticristão.
Então vamos lá. Diz o Senhor do Universo: mandarei sobre vós a maldição. Olha aí. Vós desviaste-vos do caminho. Olha aí. Em algum momento da história de vocês, vocês se desviaram do caminho. E como vocês são líderes, vocês levaram pelo caminho desviado todos aqueles que seguiam e foram orientados por vocês. Jesus, mais tarde no Evangelho, vai falar: cuidado, que cego que tenta guiar outro cego, mais cedo ou mais tarde cairão todos no mesmo buraco. Vós desviastes-vos do caminho, fizestes tropeçar muitos na lei. Olha aí, a lei que é para iluminar, para dar a direção, para nortear a vida, vocês usaram a lei de tal forma que levou o povo a tropeçar na própria lei. E destruísse a aliança de Levi. Quem é Levi? Levi é a tribo de Israel que ficou responsável pelo sacerdócio. Diz o Senhor do Universo: por isso, como não seguis os meus caminhos e fazeis acepção de pessoas perante a lei, olha que esculhambação. A lei que é igual para todos e preferencialmente deve ser usada em benefício dos pequenos. Lembra de domingo passado, Êxodo 22, Código da Aliança? Estrangeiro, órfão, viúva, pobre. Cuidado como vocês lidam e tratam esses irmãos. Eles não têm ninguém por eles. Eu sou por eles. Se clamarem por mim, eu venho em socorro deles. Assim como um dia vocês clamaram lá no Egito, eu fui em socorro de vocês. Mas o que os sacerdotes aqui na época de Malaquias estão fazendo? Desviou. E aquilo que a lei pedia, ele deixou de fazer. Porque eles fazem acepção de pessoas. No caso aqui, o livro deixa claro: a lei era usada em benefício dos poderosos e em detrimento dos pequenos. Esses sacerdotes eram aliados do poder do mundo. E assim como os poderosos do mundo humilhavam, exploravam, escorraçavam, impediam o povo de caminhar. Faziam aquilo que Jesus mais tarde contra os fariseus dirá: vocês amarram pesados fardos nos lombos dos outros, enquanto vocês mesmos não são capazes de mover um dedo para ajudá-los a carregar, ainda fica rindo quando eles caem sob o peso dos fardos inúteis que vocês colocaram nas costas alheias. Tome vergonha nessa cara. Por isso, como não seguis os meus caminhos e fazeis acepção de pessoas perante a lei, também eu vos tornarei desprezíveis e abjetos aos olhos de todo o povo. Eu vou desmascarar vocês como estou fazendo agora. Como Jesus fez nas últimas semanas com os fariseus, com os sacerdotes, com os anciãos do povo. Não temos todos nós um só Pai? Então somos todos irmãos. Entre irmãos não há hierarquia. Os irmãos podem até ocupar lugares diferentes, mas os irmãos são iguais. Na nossa comunidade somos irmãos. Ah, mas o padre é o padre. Sim, o padre é o padre. O cantor é o cantor, o tocador é o tocador, o acolhedor é o acolhedor, o coordenador da pastoral tal é o coordenador, o secretário é o secretário. O lugar que ocupamos não pode ser empecilho à vivência de fraternidade. Somos irmãos. Todos nós rezamos o Pai Nosso e nos dirigimos ao Pai do céu como Pai. Ele sim, todos nós. O fato de eu ocupar esse ou aquele lugar não me faz mais ou menos do que o outro. E se do lugar que eu ocupo eu olho o outro como menos, e tem que rever, ajustar esse probleminha enquanto estou a caminho. Não temos todos nós um só Pai? Não foi o mesmo Deus que nos criou? Olha, que coisa óbvia, mas a gente esquece. Às vezes o óbvio é tão óbvio que a gente passa batido por ele. Então por que somos desleais uns para com os outros? Profanando a aliança dos nossos pais. Vai dar ruim, né? Respondendo essa leitura de Malaquias, do capítulo 1, parte depois do capítulo 2, nós temos o Salmo. Hoje o Salmo 130, que diz no refrão: guardai-me junto de vós na vossa paz, Senhor. E o salmista reza: Senhor, não se eleva soberbo o meu coração, olha aí. Não se levantam altivos os meus olhos. Eu reconheço que o Senhor é o Senhor, eu não. Não ambiciono riquezas, nem coisas superiores a mim. Coisas que os sacerdotes da época de Malaquias eram o que queriam. E muitos de nós hoje em dia ainda queremos.
Antes fico sossegado e tranquilo, como criança ao colo da mãe. Espere Israel no Senhor, agora e para sempre. E aí, Malaquias 1, um pedaço do capítulo 2, respondido pelo Salmo 130, nos preparam para o evangelho de hoje, que é para dizer o mínimo de lascar a mamona, né? Para todos nós. Evangelho de São Mateus, capítulo 23, início, versículos 1 a 12. O confronto final de Jesus com as autoridades religiosas, hoje representado nos fariseus. Jesus hoje vai condenar essa gente que ao longo do tempo se arvorou no direito de se assentar na cátedra de Moisés. E se arvorando em serem aqueles que entendem a lei, querem ensinar a lei. E Jesus faz até uma ironiazinha, um sarcasmo, né? Falando para o povo tomar cuidado, observar bem, né? Se eles não estão como os sacerdotes de Malaquias, desviados do caminho. E no lugar de usar a vida para glorificar a Deus, usavam a vida para que o povo os glorificasse. Jesus está desmascarando, como Malaquias desmascarou os sacerdotes, Jesus desmascara aqui aqueles que se arvoram no direito de interpretar e ensinar a lei de Moisés, escribas e fariseus. Ensinam oralmente bonito, falam bonito, mas fazem feio. Por isso, aí a ironia de Jesus. Ouçam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. E aí é ruim, né, gente? Porque aquele que fala sem fazer, ele cai no descrédito. É muito difícil, ó, essa coerência. A gente está buscando todo dia. Todos nós temos aí os nossos calcanhares de Aquiles e os nossos espinhos espetados na carne. A gente tem que ir vencendo. Se o povo perceber que pelo menos a gente está se esforçando, é isso que importa. Eles vão saber reconhecer. Se nós nos fizermos iguais, eles também vão perceber, é assim mesmo. Agora, se a gente se coloca acima, se acha, então qualquer desvio da nossa parte é um escândalo muito grande. Agora, se a gente é irmão, a gente vai se ajudando. E em comunidade é para isso, para a gente se ajudar. Não é para um ficar em cima do outro, acima do outro, não. Achando-se melhor. Não tem nada de melhor. No fundo, somos todos farinha do mesmo saco. Nos ajudamos. Não podemos achar que porque estamos aqui ou ali somos melhores ou piores, nada disso. Mas os fariseus e os escribas faziam isso. Achavam que tinham o direito de exigir dos outros. E usaram Deus para fazer exatamente o contrário da vontade de Deus. Para se posicionarem acima e exigirem que todos obedecessem e servissem a essas criaturas que Jesus desmascara. E alerta a gente, cuidado. Não reproduza na vida de vocês essa vida medíocre, essa vida de farsa, de mentira, de hipocrisia, de aparência, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum no reino dos céus, não. No reino da terra para levar aos píncaros, né? Ao sucesso total. Então diz Jesus hoje alertando a gente. Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos discípulos dizendo: na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Ao longo do tempo eles adquiriram esse direito. Fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras. Aí deu ruim, porque eles dizem e não fazem. Aí deu ruim, porque Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, lá atrás, já alertou: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Por isso você ouve a palavra e põe em prática, você é um homem prudente, construindo a casa sobre a rocha, a ventania, a tempestade, a enchente darão contra a casa, mas a casa vai ficar firme, está na rocha. Agora, se você que está ouvindo essa palavra não põe em prática, você é tolo. Constrói a casa sobre a areia. Casa sobre a areia, quando vem a tempestade, a ventania, a enchente derruba, e a ruína é total. É o que está acontecendo aqui. Capítulo 23. Essa gente que diz e não faz, adora mandar os outros fazerem. Adora amarrar fardos pesados nas costas dos outros.
Atam fardos pesados e põem-nos aos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem mover. E eu já fiz muito isso. Acho que de vez em quando ainda faço, mas agora com muito mais cuidado para não fazer. Posso até fazer meio que de deslize, né? Porque fiquei meio atordoado. Mas antes eu fazia até com convicção, é interessante isso. E achava que eu era o máximo, que eu era o melhor padre, o mais fiel, o mais ardoroso defensor da lei. E hoje eu olho para trás e tomo até um susto. Né? Brigava, xingava, dizia, poucas e boas. E as pessoas saíam espantadas de perto de mim. Nossa, que rigor. Com a minha vida mesmo não tinha tanto rigor, não. Era meio esculhambado. Hoje eu acho que eu estou virando essa moeda, né? Estou para o outro lado. Né? Estou sendo mais rigoroso comigo, me vigiando mais e sendo mais acessível e compreensível com os outros. E está muito mais tranquilo. Né? Está muito mais legal viver agora do que quando do meu passado lá. Eu era estressado, era nervoso, perdia a voz toda hora, mais do que agora. Mas eu falava bem menos que falo agora, né? Agora eu perco a voz de eu usar a voz para o que tem que ser usado. Mas naquela época eu perdi a voz de nervoso, de raiva, de estresse, sabe? Que as coisas não estavam ali do jeito que eu mandava, que eu já me dava uma raiva, um ódio que travava aqui minha glote. Hoje não, vamos embora, toca o barco. Atam fardos pesados e põem nos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem mover. Olha de Jesus. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Adoram ser reconhecidos. É verdade. Alargam os filactérios e ampliam as borlas, né? As peças de roupas que usam em destaque para mostrar que eles são homens de destaque. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, das saudações nas praças públicas e que os tratem por mestres. Olha aí. Essa gente só quer os benefícios do posto, não os compromissos que quem está naquele posto deve assumir. E pela palavra parece que vai dar ruim. Quem quer o privilégio sem o compromisso dá ruim. Ao privilégio, o compromisso na mesma proporção deve ser assumido. Eu demorei para entender esse negócio aqui. Eu queria só os benefícios de ser padre, que me reconhecessem, que me colocassem logo de cara no destaque. Mas trabalhar mesmo era meio preguiçoso, assim. Fazia ali aquele arroz com feijão, até bem feitinho, eu acho, né? Nunca fui um padre negligente com aquelas obrigações do padre, mas era obrigação, né? Nada mais que obrigação. Sair fora do horário, celebrar aqui e ali. Não, 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 não. Venha no horário. Aí dá ruim, né, gente? Então vós, porém, não vos deixeis tratar por mestres, porque um só é o vosso mestre, vós sois todos irmãos. É difícil entender isso, né? Somos todos irmãos. Mas a gente quer ser um irmão mais apurado, né? Aí dá ruim também. Na terra não chameis a ninguém vosso pai, porque um só é vosso pai, o Pai Celeste. Malaquias falou isso, temos um só pai. Por que vocês estão querendo agora ser mais do que irmãos? Um quer mandar no outro. Porque um só é vosso Pai, o Pai Celeste. Não vos deixei tratar por doutores, porque um só é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. É difícil entender isso aqui, né, gente? Compreender, prender consigo, prender no coração, saber de cor, para viver plenamente, naturalmente. Mas só quando você vai entendendo isso aqui, isso vai fazendo sentido, voltando lá ao início. Aí você faz naturalmente. E a vida fica muito mais tranquila, muito mais leve. Você tira das costas um fardo pesadíssimo, comprovando o que Jesus diz, eu acho que lá em Mateus 11, né? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fatigados sob o peso da vida, eu vou dar descanso. Venham comigo, meu fardo é leve, meu jugo é suave. É verdade, pode ir, que vai dar certo.
Faça aí seu caminho, sua experiência, e você vai chegar a essa conclusão. A segunda leitura, meio que amarrando tudo isso, continuamos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, começamos domingo retrasado, né? Hoje, a leitura do capítulo 2, versículos 7b a 9, e o versículo 13, aonde São Paulo fala exatamente isso. Como que São Paulo conseguiu, em tão pouco tempo, formar uma comunidade tão forte na cidade de Tessalônica, né? Falávamos lá quando começamos essa leitura. São Paulo ficou em Tessalônica 3 meses só. Não deu para fazer muita coisa. Teve que sair expulso, fugido, porque os judeus, as comunidades judaicas, começaram a perseguir São Paulo. E ele deixou ali somente aqueles rudimentos mais simplórios da evangelização. Não deu tempo, né? Falar tudo que tinha que ser falado. Mas ele falou tão bem, o testemunho de vida dele foi tão forte, que aquela comunidade, mesmo com pouco, se tornou uma grande comunidade. E São Paulo hoje fala isso, né? Sobre essa capacidade que o evangelho tem por si. Essa compreensão que ele teve que ele era só um instrumento. E ele vai louvar, agradecer e bendizer a Deus, porque essa comunidade tessalônica entendeu isso. Recebeu a palavra não só como palavra humana, mas como palavra de Deus, que é. E deixando-se guiar por essa palavra de Deus, a comunidade se tornou forte. Não foi pelo apóstolo. O apóstolo não é nada. O apóstolo é só um instrumento. É a força da palavra. E quando aquele que prega, ele leva essa força da palavra através da vida que ele vive, do esforço que ele tem para viver, porque aquilo faz sentido para ele, as coisas começam a funcionar. É exatamente isso. É o que São Paulo diz. Então diz São Paulo hoje: irmãos, fizemos-nos pequenos no meio de vós. Olha aí, como que terminou o evangelho? Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Fizemos-nos pequenos no meio de vós. Como a mãe que acalenta os filhos que anda a criar. Assim nós também, pela viva afeição que vos dedicamos, desejaríamos partilhar convosco, não só o evangelho de Deus, mas ainda a própria vida. É disso que se trata. Tão caros vos tinhais tornado para nós. Bem vos lembrais, irmãos, dos nossos trabalhos e canseiras. Foi a trabalhar noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, que vos pregamos o evangelho de Deus. Olha aí, não nos fizemos mais. Nem sequer vivemos da pregação do evangelho. Trabalhávamos de dia e pregávamos à noite, como qualquer pessoa normal. Nem isso, que era o nosso direito, a gente exigiu de vocês. Para que a força da palavra não ficasse desmerecida, ofuscada, apagada. Por isso também nós damos graças a Deus sem cessar. Porque depois de terdes ouvido a palavra de Deus por nós pregada, vós a acolhestes não como palavra humana, mas como ela é realmente palavra de Deus, que permanece ativa em vós, os crentes. E aí, com essa palavra, nós encerramos a reflexão desse 31º domingo comum, que vai dar o tom de toda a semana que a gente vai viver, até o próximo sábado. É baseado nessa palavra, Malaquias, Mateus e Tessalonicenses, que a gente vai meditar a cada dia dessa semana a palavra que a liturgia pensou para nós. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude e que nesse domingo e essa semana essa palavra vai iluminando o nosso caminho, vai separando em nós o que presta do que não presta, e que, fortalecidos por ela, a gente consiga vencer obstáculos, descer do nosso pedestal, assumir a vida como dom, viver a vida do jeito que aquele que nos concedeu a mesma quer de nós. Nos tornando servos, não transformando os outros em servos nossos. Somos todos servos e servos de Deus. Que Deus nos ajude, assim seja. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus é a felicidade sem fim. O sentido de todo viver eu encontro na fé e no amor.
Cada passo que eu der será buscando meu Senhor. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus é a felicidade sem fim. Peregrinos nós somos aqui, construindo morada no céu. Quando Deus chamar a si, quem for na terra amigo seu, a certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus é a felicidade sem fim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Fiquemos em paz, depois em paz saiamos para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos. Que Deus abençoe cada um e até amanhã, se Deus quiser.